que é muito falado hoje nas igrejas. No entanto, esse assunto traz ainda dúvidas se isso seria do Novo Testamento ou não. Vamos falar do dízimo, que é um assunto que tem feito com que muitas pessoas falassem contra os evangélicos, contra os protestantes, dizendo que os tais só querem saber de dinheiro. Eu quero ler um versículo no Novo Testamento, porque a questão é essa: o dízimo está no Novo Testamento ou o dízimo é somente uma doutrina do Antigo Testamento? Vamos ler em Lucas capítulo 11, no versículo 4, que diz o seguinte: Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas, e não deixar as outras. Jesus aqui ele está falando de duas coisas. Uma era importante, a outra não é mais importante, deixou de ser. Eu vou falar de certo modo até repetidamente, de certo modo até eu sei que é meio irritante, mas esse versículo é a chave para a gente entender se o dízimo está ou não no Novo Testamento. Vamos lá. Jesus fala de duas coisas, e uma dessas coisas era importante, a outra coisa ainda é importante. Se essa coisa que ainda é importante é o dízimo, podemos considerar que não é importante levar em consideração o juízo e o amor de Deus? Já, se levarmos em consideração que ainda é importante considerar o juízo e o amor de Deus, concluímos que o dízimo não importa mais. Por quê? Porque Jesus diz claramente ali, importava, ou seja, era importante fazer essas coisas e não deixar as outras. Então ele diz que uma coisa era importante, não é importante mais, e a outra é importante, porque nós não devemos deixar de fazer, devemos continuar fazendo. Então entenda, se essa coisa que é importante ainda fazer é o dízimo, a outra coisa não é importante fazer. E se essa outra coisa que não é importante fazer é então o juízo e o amor de Deus, então a gente vai deixar este lado? Será que Jesus veio e aboliu o juízo e o amor de Deus? De modo algum. Até porque Jesus aboliu a lei, aboliu ali o Antigo Testamento. E com isso ele deixou somente duas leis, que é uma amar a Deus e a outra amar o próximo. Portanto, Jesus não aboliu o amor. Pelo contrário, ele deixa o amor ainda no Novo Testamento. Uma coisa que eu quero deixar claro é que o pessoal que defende o dízimo diz que o dízimo não é da lei, portanto, quando Jesus aboliu a lei, ele não teria abolido o dízimo, porque o dízimo é antes da lei. Claro, eu concordo com isso, vocês estão com a razão, isso é verdade. O dízimo foi dado ali a Abraão, né, por Melquisedeque, antes mesmo da lei, porque a lei veio com Moisés, depois de Abraão. Mas perceba que no Novo Testamento não há nenhuma citação que venha corroborar ou que venha pregar a respeito do dízimo. O único versículo que o pessoal aí que defende o dízimo no Novo Testamento usa é esse, Lucas 11:4. No entanto, ali é pregado duas coisas. Vamos continuar lendo aqui um relato que está também em nosso site. Vamos lá. Já, se levarmos em consideração que ainda é importante considerar o juízo e o amor de Deus, concluímos que o dízimo não importa mais. Jesus fala de duas coisas no versículo. Uma continua sendo importante, a outra não é mais importante. Se o dízimo é importante, deixe de lado o juízo e o amor de Deus. Já, se o amor de Deus e o juízo de Deus é importante, deixe de lado o dízimo, pois uma destas coisas importava fazer. Qual que você escolhe? Novamente eu peço desculpa pela retórica, pela insistência, mas a maioria usa esse versículo de Lucas para tentar provar o dízimo no Novo Testamento. No entanto, o versículo deixa claro que Jesus aboliu também o dízimo no Novo Testamento. E o dízimo é antes da lei.
Isso mostra o quão poderoso, o quão soberano é Jesus, que aboliu algo até que veio antes da lei, mostrando que ele tem total domínio, que ele é todo poderoso. Com tal retórica, eu acredito que em soma aos versículos do Antigo Testamento, que eu vou citar para vocês daqui a pouco, fica mais do que claro que o dízimo nunca foi em dinheiro, ou seja, ouro ou prata. Tampouco o dinheiro era dado ao sacerdote, até porque não era dinheiro. O dízimo no Antigo Testamento ele era dado ao levita e não ao sacerdote, ou seja, não o sacerdote hoje em nossos dias é o pastor. O dízimo, aliás, nunca foi dado ao pastor, nunca foi dado ao sacerdote. Era dado ao levita. E existe levita hoje em nossos dias? Tem gente que diz que levita hoje em dia seriam os ministros de louvor. Quem acredita nisso, eu recomendo seriamente que você leia a Bíblia por duas razões. Primeiro, não existe levita hoje em dia, nem mesmo em Israel, quanto mesmo no mundo cristão. Segundo, louvor não é ministério. Eu sei que isso deixa muita gente pasma, deixa muita gente intrigada, alguns querem virar a cara pensando que eu estou pregando heresia, mas eu digo, prove-me o contrário. Prove-me que existe levita hoje em dia, a não ser aquela pessoa que quer sair levitando, né? Prove-me que hoje em dia existe dízimo no cristianismo. Prove-me que o louvor é um ministério. E eu vou abraçar essas doutrinas, vou abraçar esses ensinamentos, vou colocar à disposição todas as mídias sociais que eu uso para pregar, provando que essas coisas não estão na Bíblia. Então, estou aberto a sugestões para que vocês me mandem aí e tentem provar que o dízimo é bíblico, que existe levita hoje em dia, etc. Bom, o dízimo então nunca foi dado em dinheiro. Até mesmo lá em Lucas a gente vê que dizem mais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Não está ali, né? Portanto, esta é a verdade bíblica. Não é questão de opinião, né? Não é a minha opinião. Ou não é uma interpretação particular. É algo claro que está na palavra. Eu quero deixar um recado para você, uma dica. Analise, questione. Não aceite tudo o que dizem sem antes você estar ali examinando a palavra. Bom, eu quero deixar alguns versículos aqui para vocês lerem. Eu espero que leia, porque hoje em dia é mais fácil um católico ler até mesmo a Bíblia, o catecismo, as literaturas católicas, a tradição romana. É mais fácil eles lerem do que o evangélico ler, isso é uma pouca vergonha. Mas eu vou deixar alguns versículos aqui para vocês examinarem e ver com os próprios olhos aquilo que muitos pastores por aí não estão pregando. Leia Neemias 10:37. Leia Números 18:21. Leia Deuteronômio capítulo 14, versículos 27, 28 e 29. Leia isso. Leia e veja se é possível praticar o dízimo hoje em dia. Você lendo essas passagens, você vai descobrir tudo isso que eu falei e ainda vai descobrir uma coisa. O dízimo era dado somente a cada 3 anos. Não era toda semana, não era todo mês. Não era trízimo, né? Absurdo que tem um falso apóstolo pregando aí que teria que dar 10% pro Pai, pro Filho e pro Espírito Santo. Isso é uma bobagem, isso é uma heresia. Esse é um falso apóstolo. Leia essas passagens, você vai estar entendendo, compreendendo mais da palavra de Deus. Eu quero deixar uma coisa bem clara, que eu não estou aqui querendo descaracterizar as formas de doações que são saudáveis para os membros e para a igreja. A igreja precisa sim de colaboração, mas não precisa de impor isso aos membros e nem tampouco chamar alguém de ladrão, né? É necessário sim fazer doações, porque a avareza também é pecado, né? Se você não visa colaborar com o reino de Deus, você está sendo avarento. Portanto, no céu não tem lugar para você não. Mas se o teu pastor olha para você e chama você de ladrão, quem é ladrão não é você, né? A gente vai ler 2 versículos daqui a pouco para terminar isso e vamos ver bem quem que é ladrão.
Tem muito pastor por aí que, apesar de ter uma boa mensagem, ele prega a respeito do dízimo. No próprio site Notícias do Evangelho tem algumas mensagens desses pastores. Eu quero deixar claro que tem pastores que, apesar de pregar e pedir o dízimo, eles estão fazendo um ótimo trabalho com o dízimo. Tem pastores que estão pregando na televisão, estão pregando no rádio, estão evangelizando verdadeiramente no Brasil e fora do Brasil com o dinheiro do dízimo. Então, eu não quero ir contra esses pastores. É bem verdade que o dízimo não é do Novo Testamento, mas eles têm usado muito bem esse dinheiro. Não são todos não, hein, que estão na televisão que estão usando muito bem, não. Pelo contrário, o mesmo apóstolo está lá e tem outros aí também malucos pregando na televisão somente bobagem. E outros também chorando no rádio e só pedem dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas tem ainda um ou outro, é difícil achar, mas ainda tem um ou outro que tem usado muito bem o dízimo e não tem roubado aos membros. Para terminar, vamos ler duas passagens. Uma está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. O salário deles vai ser bem alto. Eles estão roubando muito hoje em dia, mas o salário deles vai ser alto. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Aos quais, o que a gente tem que fazer com eles, hein? Diz assim: Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não devem. Por que não devem? Porque Jesus disse, importava fazer essas coisas. Importava fazer essas coisas. E esses homens estão transtornando casas inteiras, ensinando que não devem, pela intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Bom, essa mensagem eu deixo para vocês. Eu sei que os católicos vão acabar ouvindo também, e eu quero deixar bem claro para vocês católicos. Não queiram usar isso contra os protestantes, não, porque tem muito roubo na igreja católica. Vocês sabem o que rola ali na cidade de Aparecida? Então, não queiram usar isso contra os protestantes, não, tá? Antes de querer usar, leia aí na tua Bíblia, Sabedoria capítulo 13. Você vai ver o que ali diz a respeito dessa roubalheira que existe também ali através da fabricação de ídolos, através de imagens. Então você vai me dizer que ídolo é uma coisa e imagem é outra. Leia ali em Sabedoria capítulo 13, versículo 16 e você vai ver se tem diferença ou não, tá? Porque ali vai falar que o ídolo e a imagem é a mesma coisa, e eles não podem cuidar de si mesmo, é apenas uma imagem, precisa de ajuda. Né? Quando você vai fazer a procissão, você que tem que levar a imagem, que ela tem pé, mas não anda. Leia também Baruque capítulo 6, Isaías capítulo 44, e faça a mesma coisa, busque estudar. Quem ouve eu pregando assim pode até falar, nossa, o cara quer ser o dono da verdade, né? O cara quer ser aquele bambambam. Não, pelo contrário. A verdade, ela não tem dono. Quem pensa que a verdade tem dono, vive na mentira. E uma citação que eu tenho usado muito diz assim: a verdade não precisa da mentira. Portanto, eu sou pecador, eu tenho meus erros, tenho as minhas falhas, e eu tenho também a coragem de vir a público, assumir que sou um pecador, mas que estou aqui, acredito que tentando passar alguma coisa para você. Você não precisa acreditar em mim, não precisa deixar de dizimar, e nem é esse mesmo meu objetivo. Eu só quero que tanto católico como protestante, como testemunha de Jeová, mórmon, espírita, evangélico, venham e estejam analisando e vendo se aquilo que é pregado na sua igreja realmente está na Bíblia. Acesse nosso site, lá vai ter o nosso endereço de como estar entrando em contato através de e-mail. Nosso site é noticiasdoevangelho.net.